Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo aí. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a Copa do Mundo de 90. A Copa do Mundo de 90 foi a 14ª edição da Copa, né, da FIFA. Ela aconteceu entre os dia 8 de junho até 8 de julho, foi a grande final, e aconteceu na Itália, o país sede, sendo pela segunda vez sede de uma Copa do Mundo, né? Tinha sido em 34 e recebeu a Copa em 1990. Foi o segundo país a receber a Copa do Mundo pela segunda vez, né? 4 anos antes, o México já tinha recebido a Copa pela segunda vez, como já falamos no vídeo anterior, né? 24 seleções classificadas para a Copa do Mundo. Elas foram divididas em 6 grupos, com 4 times. Os 2 primeiros colocados de cada grupo se classificavam, mais os 4 melhores terceiros colocados, né? Essa é uma Copa que entrou para a história, entrou para a história por um fato curioso e triste, né? Foi uma Copa de seleções muito defensivas, que se preocupavam mais em se defender do que jogar bola, e por isso é a Copa com a menor média de gols até hoje da história, foi 2,21 por jogo, né? Nenhuma outra Copa conseguiu bater essa daí. Foi uma Copa de índice técnico bem baixo, realmente. Mudanças, cenários vinha de mudanças aí, e as seleções meio que a grande maioria jogava no esquema 3-5-2, então é um esquema muito defensivo, e por isso essa média tão baixa de gols, né? Foi também a última Copa do Mundo que União Soviética e Tchecoslováquia jogaram com os países todos absorvidos, né? A União Soviética se desmanchou logo depois da Copa de 90, né? Todos os países se separaram, a Tchecoslováquia também houve a separação, e foi a última Copa que eles jogaram juntos, né? União Soviética com todos os países agregados ainda na Guerra Fria lá atrás, depois da Segunda Guerra Mundial, e a Tchecoslováquia também, né? Foi a primeira Copa do Mundo transmitida em HD TV, né? A gente que está vendo o tipo de transmissão em HD TV, Full HD hoje em dia, foi a primeira já em 90, e isso só foi possível graças à parceria entre a rede de televisão RAI da Itália e a rede de televisão NHK do Japão. As duas é que proporcionaram esse tipo de transmissão em HD TV na Copa do Mundo de 90. No grupo A, Itália e Tchecoslováquia se classificaram para a segunda fase. No grupo B, a grande surpresa, né? Nas Copas anteriores, o país campeão, o atual campeão, estreava e abria a Copa do Mundo, né, num jogo, e a Argentina era atual campeã do mundo, abriu a Copa do Mundo num jogo contra Camarões, e Camarões surpreendeu, ganhou o jogo por 1-0, né? Bateu os atuais campeões com Maradona e tudo. Até teve um lance muito triste na partida, o goleiro Pompido fraturou a perna e ficou de fora do restante do Mundial. Foi a grande zebra dessa Copa. Camarões passou em primeiro lugar no grupo B, a Romênia em segundo, e a Argentina se classificou como um dos melhores terceiros colocados. No grupo C, o grupo do Brasil, tinha Brasil, Costa Rica, Escócia e Suécia. O Brasil estreia contra a Suécia, vence por 2-1, 2 gols de Careca. Careca era o grande atacante da seleção brasileira à época, jogador do Napoli, parceiro de Maradona, inclusive, era a grande esperança do Brasil para aquela Copa do Mundo. O Brasil ganhou da Costa Rica por 1-0, gol do Miller, e ganhou da Escócia no último jogo por 1-0, gol do Miller. O Brasil teve grandes problemas para chegar até a Copa de 90, né? Vamos levar um pouquinho. Pós a Copa de 86, o Tele saiu da seleção brasileira. Quem assumiu foi Carlos Alberto Silva. Carlos Alberto Silva assume a seleção. Até no primeiro momento a seleção não vai muito bem. Na Copa América de 87 cai num grupo onde tinha Venezuela e Chile. O Brasil ganha da Venezuela até bem, só que toma uma goleada do Chile de 4-0 e acaba eliminado daquela Copa na América, né? O Carlos Alberto Silva ainda continua como treinador da seleção, faz alguns bons jogos ainda em amistosos, vai para as Olimpíadas. O Brasil ganha medalha de prata nas Olimpíadas, acabou perdendo a final para a União Soviética, uma seleção que tinha Tafarel no gol, tinha Jorginho, Bebeto, Romário, era uma seleção muito forte.
que acabou não sendo campeã, mas o Carlos Alberto Silva vinha fazendo um grande trabalho. Depois de alguns tropeços, ele acabou sendo demitido no final de 88 e a CBF queria Carlos Alberto Parreira, mas o Carlos Alberto Parreira tinha um contrato na Arábia e era complicado você conseguir a liberação dos treinadores. E como o Eurico Miranda era muito ligado ao Ricardo Teixeira à época, ele indicou Sebastião Lazzaroni, que tinha feito um grande trabalho no Vasco, mas não era um grande treinador, não era um grande estrategista, era um treinador que falava muito mais do que fazia, né? E fez muita bobagem na seleção. Ele assumiu o Brasil, até teve alguns resultados ruins logo no começo, mas era uma fase de renovação da seleção brasileira. Na Copa América de 89 aqui no Brasil, o Brasil começa muito mal a Copa América. O Brasil já tinha uma desconfiança porque o Lazzaroni instituiu o 3-5-2. Então o 3-5-2 era o esquema tático do Lazzaroni e o Brasil não andava, né? O Jorginho estava lesionado e quem jogava na lateral direita é o alemão, o volante, que também jogava no Napoli, do Maradona e do Careca, e o Brasil não andava, não conseguia jogar. Empatou 0-0 com o Peru, empatou 0-0 com a Colômbia. Depois, no último jogo contra a Venezuela, ele substituiu o alemão e colocou o Mazinho. O Mazinho, embora destro, ele era lateral esquerdo do Vasco. E ele entra na lateral direito do Brasil, ele era reserva do Branco nessa Copa América, e joga muita bola. O Brasil renova, melhora o futebol e acaba ganhando os dois jogos seguintes entre Venezuela e Paraguai e se classifica para a fase final. A fase final era um quadrangular e de novo contra o Paraguai o Brasil vence, jogando muito bem. Depois contra a Argentina, mais uma vitória boa, gols de Romário e Bebeto, inclusive um golaço do Bebeto, um voleio da entrada da grande área. E aí vem o grande jogo, o jogo que deu o título do Brasil contra o Uruguai, 1-0, gol do Romário de cabeça. Então, o Brasil conquistou a Copa América, parecia que estava entrando nos trilhos, né? Teve alguns problemas também de elenco ali. O João Paulo, que era um grande ponta do Guarani, fazia uma campanha extraordinária no Bari, não foi convocado, foi deixado de fora. O Romário teve uma lesão no início de 90, uma fratura de tornozelo, ele ficou praticamente 6 meses recuperando, ele só teve condição de jogo na Copa, tanto é que ele só joga contra a Escócia, ele não joga o jogo contra a Suécia, nem contra a Costa Rica, e aí o Lazzaroni definiu duplas, né? Como Miller e Careca tinham um entrosamento muito bom de São Paulo e da Copa passada, Miller e Careca fariam uma dupla, e Bebeto e Romário se entrosaram muito bem na Copa América, e essa seria outra dupla. Com a lesão do Romário, o Bebeto foi deixado praticamente de lado, e a dupla titular da seleção foi Miller e Careca. No jogo contra a Escócia, Romário e Careca começaram o jogo, o Miller entrou no decorrer do jogo, porque o Romário não tinha condições de jogar 90 minutos. Outro jogador que foi esquecido foi o Neto. O Neto foi um grande jogador, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 90, campeão com o Corinthians, mas não foi lembrado pelo Lazzaroni. Em contrapartida, ele levou alguns jogadores, por exemplo, Bismarck, era um jovem jogador ainda do Vasco da Gama, não tinha muito sentido levar ele. Levou um veterano, Tita, também do Vasco da Gama. Então, assim, ele levou muitos jogadores do Vasco da Gama, o que causava uma estranheza, principalmente na imprensa de São Paulo. Então, havia uma rixa muito grande entre Rio e São Paulo por causa dessa situação. Outro problema muito grave que teve na seleção foi o problema de premiação. A patrocinadora, que era a Pepsi na época, ofereceu uma premiação, não foi aceito, os jogadores brigaram, tanto é que na foto oficial antes da Copa do Mundo, os jogadores eles colocavam a mão tampando o escudo da Pepsi em represália a não acerto dos prêmios. Então a seleção chegou meio desgastada à Copa do Mundo. Não jogou bem contra a Suécia, não jogou bem contra a Costa Rica, não jogou bem contra a Escócia, né? Mas se classificou para o grupo da FA, o Brasil venceu os 3 jogos, aí só tomando um gol. No grupo D, Alemanha Ocidental, ainda como Alemanha Ocidental, e aí eu vou chegar lá no final, eu explico o porquê da Alemanha Ocidental, Iugoslávia e Colômbia se classificaram para a segunda fase do Mundial. No grupo E, Espanha, Bélgica e Uruguai foram os classificados, e no grupo F, Inglaterra, Irlanda e Holanda. O carrossel holandês, que era atual campeão da Euro, não fez uma Copa muito boa, nos 3 primeiros jogos na fase de grupo, 3 empates. A Holanda não fez uma Copa muito boa. Pelas oitavas de final, aí o grande jogo Brasil e Argentina. Pela péssima campanha da Argentina na fase de grupos, Brasil e Argentina se enfrentaram nas oitavas de final.
Foi o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo. O Brasil atropelou a Argentina. O Brasil mandou 3 bolas na trave, perdeu o gol cara a cara. O Brasil perdeu um caminhão de gol. E a Argentina começou a gostar do jogo, começou a tentar. No primeiro tempo chegou uma vez, sem muito sucesso. No segundo tempo chegou 2 vezes. Até que aos 35 minutos o Maradona fez uma jogada pelo meio, deixou 2 brasileiros no chão e colocou a bola no meio dos 2 zagueiros brasileiros para o Canija entrar, driblar o Tafarel e fazer 1-0. A Argentina eliminava o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo em 90. Uma seleção que tinha tudo para dar certo, mas com muitos problemas, não conseguia jogar bola e não conseguiu se classificar. E a Argentina era um time mais fraco do que há 4 anos atrás, era um time muito defensivo e que jogava muito na base do Maradona carregar a Argentina de novo nas costas, né? Mais uma vez. Espanha e Iugoslávia ganhou 2-1. Irlanda e Romênia 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação e nos pênaltis a Irlanda classificou 5-4. Itália e Uruguai, o país anfitrião, ganhou do Uruguai 2-0, 2 campeões mundiais se enfrentando nas oitavas de final. A Tchecoslováquia bateu a Costa Rica por 4-1, né? E a Alemanha Ocidental e Holanda, aí foi o grande jogo. Em 74 a Alemanha Ocidental bateu a Holanda na final da Copa de 74. Em 88 na fase de grupos, a Holanda bateu a Alemanha dentro da Alemanha, se vingando de 74. E em 90, de novo, mais uma vez, eles se enfrentaram no San Siro, em Milão. A Alemanha Ocidental, representada pela Inter de Milão, Bremen, Klinsmann e Matheus. A Holanda do Milan, de Rijkaard, Gullit e Van Basten. Não foi um grande jogo, foi uma verdadeira caça às bruxas, uma pancadaria generalizada, lances ríspidos e fortes o jogo inteiro. Tecnicamente não foi um grande jogo e a Alemanha acabou batendo a Holanda por 2-1 e acabou eliminando uma das grandes favoritas da Copa de 90 logo nas oitavas de final. A Holanda realmente não conseguiu fazer um grande Copa do Mundo em 90 e era o grande favorito ao título, né? Aí a grande surpresa, né? Camarões já tinha sido surpresa na fase de grupos, ficando em primeiro lugar e bateu a Colômbia. O jogo foi mais prorrogação, 0-0 no tempo normal. Prorrogação, um lance emblemático, o Higuita saiu driblando. O Higuita gostava de jogar muito adiantado, gostava de sair com a bola. A Camarões roubou a bola, Roger Milá roubou a bola dele, driblou e fez o gol da vitória, 2-1 para Camarões. Camarões nas quartas de final da Copa de 90. Era uma alegria, pelo menos o povo brasileiro começou a torcer para o Camarões, já que o Brasil tinha sido eliminado. Todo torcedor brasileiro jogou as fichas em Camarões depois desse resultado contra a Colômbia. E a Inglaterra bateu a Bélgica por 1-0 para fechar as oitavas de final. Nas quartas de final, a Argentina e a Iugoslávia ficou no 0-0 no tempo normal, 0-0 na prorrogação, e nos pênaltis 4-3 para a Argentina, brilhando a estrela do goleiro Goicoechea. Goicoechea era a reserva do Pompidou. O Goicoechea não era um grande goleiro, mas na Copa do Mundo ele apareceu muito bem, pegando muitos pênaltis. Ele era um goleiro que ficava parado no gol até o último minuto. Então ele sempre pegava aquela penalidade mal batida. Ele pegava sempre um pênalti, pelo menos na decisão por pênalti ele pegava. E isso fazia dele um grande goleiro, né? Ele não adivinhava o canto, ele esperava até o último minuto para aquele jogador que não tivesse confiança, não tivesse mais cansado, bater mal e ele pegar. Irlanda e Itália, a Itália bateu a Irlanda por 1-0. Tchecoslováquia e Alemanha Ocidental 1-0. E aí o grande jogo, Camarões e Inglaterra, 1-1 no tempo normal. Na prorrogação, a Camarões virou o jogo para 2-1, mas a Inglaterra acabou virando 3-2. Mesmo com todo o apoio da torcida brasileira, Camarões não conseguiu chegar à semifinal da Copa do Mundo. Seria um feito realmente inédito. Já era um inédito feito chegar até umas quartas de final, e semifinal seria um feito inédito para o povo africano, né? Mas ficou pelo caminho. Aí na semifinal, uma grande polêmica, Argentina e Itália se enfrentaram em Nápoles, no estádio de São Paulo, estádio do Napoli. O grande ídolo do Napoli, Maradona, ele deu uma declaração do jogo que pedia o apoio da torcida italiana para a Argentina. Isso aconteceu. A torcida ítalo-argentina se empolgou com a Argentina, apoiou a Argentina do início ao fim. O jogo terminou 1-1 no tempo normal, na prorrogação, e nos pênaltis
a Itália acabou perdendo por 4-3 para a Argentina e ficou fora da final. A Argentina eliminava e chegava à segunda final consecutiva. Depois disso, a carreira do Maradona começou a ir ladeira abaixo. Ele foi praticamente expulso da Itália no ano seguinte, devido a esse tipo de declaração e essa classificação, justamente batendo o anfitrião Itália, né? No outra semifinal, Alemanha Ocidental e Inglaterra, também 1-1, prorrogação, continuou o empate. Nas penalidades, a Alemanha Ocidental ganhou o jogo por 4-3, chegando à terceira final seguida de Copa. Novamente, segunda vez consecutiva, Alemanha Ocidental e Argentina na final da Copa do Mundo. Na decisão de terceiro lugar da Copa do Mundo, a Itália acabou batendo a Inglaterra por 2-1. A grande final não foi um jogo tecnicamente glamuroso, como vários dessa Copa do Mundo, né? O jogo foi muito brigado, muitas faltas durante o jogo. Teve um pênalti no primeiro tempo que a Alemanha reclamou muito, o juiz não deu. Até que aos 40 minutos do segundo tempo, o árbitro deu um pênalti que não foi um pênalti que a Argentina reclama muito até hoje. O Bremen bate e faz 1-0 para a Alemanha Ocidental tricampeão mundial da Copa do Mundo, né? A Alemanha Ocidental foi tricampeã da Copa do Mundo, não a Alemanha unificada. Vale lembrar que meses antes o Muro de Berlim caiu, né? Existia o Muro de Berlim separando as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. O Muro de Berlim cai e há uma unificação do país. Então, um país como a Alemanha unificada. Só que o futebol da Alemanha demorou um pouco mais para se unificar, apenas a partir do ano seguinte, e foi a última Copa que a Alemanha jogou como Alemanha Ocidental. Então, a Alemanha Ocidental é quem ganhou a Copa do Mundo. Até véspera da Copa do Mundo de 90 mesmo, o Brasil fez um amistoso no Maracanã contra a Alemanha Oriental. Foi um grande jogo. Empate em 3-3. A Alemanha Oriental buscou empate e acabou empatando com o Brasil em 3-3. Foi um jogaço de bola esse na preparação para a Copa do Mundo de 90, né? Então, a Alemanha Ocidental, quando a gente fala Alemanha Unificada, não. A Alemanha Unificada ganhou a Copa de 2014, mas até 90 ainda jogava como Alemanha Ocidental. Como eu falei, o Brasil caiu nas oitavas de final, com todos esses problemas que nós tivemos durante o Mundial, e essa foi a pior classificação do Brasil desde 66. Em 66 o Brasil não passou da fase de grupos, era uma Copa menor, então se classificavam apenas 2 de cada grupo, o Brasil não se classificou para a segunda fase, terminou em 11º no Mundial. Essa vez o Brasil terminou em 9º lugar no Mundial, foi uma das piores classificações do Brasil. Depois de 66, o Brasil sempre teve entre os 5 primeiros colocados da Copa do Mundo, quebrando a exceção à Copa do Mundo de 90. A Itália foi um grande destaque na Copa do Mundo. Em 7 jogos venceu 6. 6 vitórias para a Itália, só levou 2 gols nessa Copa do Mundo. Foi uma defesa muito sólida. Teve o artilheiro da Copa do Mundo, Totò Schillaci, com 6 gols. Ele era um reserva, mas toda vez que ele entrava ele fazia gols, e a partir das oitavas de final ele ganhou a titularidade e continuou mantendo a sua média de gols, né? O Walter Zenga, goleiro da seleção italiana, também foi um grande destaque nessa Copa do Mundo. Até hoje ele detém um recorde de minutos sem sofrer gol, são 517 minutos, 5 jogos completos e mais quase o 6º jogo. Ele só tomou um gol aos 67 minutos do segundo tempo da semifinal entre Argentina e Itália. O gol foi do Caniggia, né? Ele quebrou essa hegemonia. Até hoje nenhum goleiro bateu essa marca de minutos sem sofrer gol numa Copa do Mundo que detém o Walter Zenga. Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.